E agora é o seguinte, presta atenção que o assunto é saúde, num tema que está cada vez mais em alta. Em abril, ele ganha ainda mais destaque através da cor azul, que simboliza a campanha de conscientização sobre o autismo. O Abril Azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de incentivar aí o compartilhamento de conhecimento sobre o autismo, envolvendo a comunidade, trazendo visibilidade à causa e buscando uma sociedade mais consciente, menos preconceituosa e mais inclusiva. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70 milhões de pessoas são autistas no mundo. Já segundo dados do órgão de saúde internacional, CDC, 1 a cada 36 crianças são autistas. Mas como identificar e buscar o diagnóstico? E o que fazer depois dele? Essas perguntas, quem responde é a neuropediatra, a doutora Ana Gabriela Passos. Ela está através de videochamada. Vamos falar com ela. Muito boa tarde, doutora. Olá, boa tarde. Doutora, primeiro de tudo, vamos destacar a importância do Abril Azul e de como ele abre portas para a conscientização sobre o autismo. Então, o mês azul, né, que a gente chama, né, e hoje o Dia Internacional de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, ele é um dia muito importante para que a gente fale e desmistifique um pouco do que é o transtorno, né? Então, é um mês de campanhas, de eventos, né, que a gente participa de diversas palestras falando sobre o assunto e da importância do diagnóstico precoce, né, desse aumento do número de casos, né, e que são crianças futuramente adultos, que vão estar participando da nossa sociedade, que a gente precisa de diagnóstico e intervenção precoce para que eles tenham melhora na qualidade de vida. Sim. E aí, como é que a gente pode identificar, né, os primeiros sinais numa criança, doutora? Então, assim, a gente frisar, né, para que fique bem claro que a gente não tem idade para que seja feito o diagnóstico de TEA, né, do transtorno do espectro autista, né, e que a gente já pode perceber alguns sinais e sintomas desde bebê. Então, a partir de 1 ano de vida, aquela criança que a gente chama e não olha, e que demora a responder o chamado, né, e que tem atraso de fala. Então, a partir de 1 ano, a gente já espera que a criança fale 20 palavras, né? Aquela criança que não imita, que não sorri, que tem algum comportamento repetitivo, estereotipado. Então, muitas vezes os pais chegam no consultório dizendo assim, doutora, mas eu tento chamar ela e ela não me dá atenção, é como se eu não estivesse falando com ela, né? Então, são os primeiros sinais e sintomas que já ficam evidentes a partir de 1 ano de vida. E a partir do momento que a criança começa a ser exposta ao meio ambiente, então começa a ir para a escola, festinhas, aniversário, né? Ela começa a apresentar outras características, dificuldade de socializar, interagir, algum comportamento repetitivo, estereotipado, que já pode ser notado a partir de 1 ano de vida. Sim, e hoje, como Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, é importante a gente falar sobre esse assunto, difundir ainda mais, que os pais fiquem atentos aos primeiros sinais, não é, doutora? Exato, então assim, eu sempre falo da importância do pediatra, né? Então, o pediatra é o médico que acompanha a criança desde os primeiros dias de vida. Então, hoje em dia, os pediatras já estão bem mais capacitados a notar qualquer atraso e orientar os pais. Outra coisa que eu falo que é de extrema importância, no cartão de vacina da criança, existe uma tabelinha lá que mostra os marcos do neurodesenvolvimento. Então, em casa, os pais podem acompanhar esse desenvolvimento. Então, assim, saber se a criança está com atraso, ou saber se a criança está com o desenvolvimento correto. Por quê? O nosso objetivo é que a gente receba as crianças com atraso o mais precoce possível, porque a gente sabe que o cérebro da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, está em desenvolvimento acelerado. Então, quando a gente tem uma criança com diagnóstico de autismo e que a gente recebe precocemente, que a gente faz a intervenção precoce, então aquela criança vai ter um desenvolvimento
muito melhor de uma outra criança que chegue para a gente, vamos dizer, com 5, 6 anos de idade. Sim. Então, a importância de observar os sinais de atraso global de desenvolvimento e ter um pediatra de confiança que acompanhe o desenvolvimento da criança. Sim. E se notar algum atraso, encaminhar para o neuropediatra, o psiquiatra infantil, para que a gente, então, investigue esse atraso do desenvolvimento. E aí, a partir desse momento, é encaminhado para que possa avaliar qual será o melhor tratamento e será tratado por uma equipe multidisciplinar, é isso? Exatamente. Então, assim, o tratamento do transtorno do espectro autista, né, a gente não trata, primeiro, não tem cura, mas tem tratamento. Então, a gente trata com a equipe multidisciplinar. Então, é de extrema importância o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, fisioterapia, psicopedagogo, porque é a partir dessas terapias, do acompanhamento semanal, que a gente vai observar a melhora e evolução daquela criança. Sim. Doutora, só para a gente entender melhor, todas as crianças que têm o autismo, elas terão um atraso na fala, por exemplo? A gente vai perceber esses sinais ou não são sinais comuns a todas as crianças? Umas crianças a gente vai perceber alguns sinais, em outras crianças a gente percebe outros? Joia. Então, assim, para a gente dar o diagnóstico de transtorno do espectro autista, a gente precisa de algumas características específicas, que são dificuldade na comunicação, na socialização, comportamentos repetitivos e estereotipados. Mas assim, ainda assim, as crianças são diferentes, sim. Então, a gente vê algumas crianças com autismo que têm atraso de fala, algumas outras crianças com autismo que não têm atraso de fala. Então, a gente tem características obrigatórias para a gente dar o diagnóstico, e tem características que são muito individuais, que algumas crianças podem ter ou não. Então, o atraso de fala não necessariamente vai ter. A gente tem algumas crianças que podem ser verbais e algumas crianças que são não verbais, certo? Então, tem crianças que têm seletividade alimentar, ou seja, ela tem gostos, preferências específicas por alimentos, mas tem outras crianças com autismo e que não tem. Então, essas têm algumas características que podem variar de criança para criança, mas tem características obrigatórias que são presentes em todas aquelas com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Sim. Doutora, por que a gente tem ouvido falar mais frequentemente do autismo de um tempo para cá? Aumentou o número ou a descoberta, né, dos tratamentos foi maior? Na verdade, a gente tem duas situações. Então, de fato, aumentou sim o número de casos. A gente sabe que 80 a 85% dos casos é alteração genética. Então, sim, aumentou o número de casos, mas também aumentou-se o número de diagnóstico, né? Sim. Então, antigamente não se falava tanto do assunto, a gente não tinha tantos casos e o diagnóstico mudou ao longo dos anos. Então, antigamente a gente diagnosticava a criança TEA nível 3, que a gente chama hoje, que é aquele autista grave, que não fala, que é agressivo, que não interage. Hoje, com a mudança de diagnóstico, a gente consegue diagnosticar os casos leves. Sim. Por isso também que acontece de que muitos adultos hoje acabam tendo esse diagnóstico tardiamente, que, vamos dizer, não é que nunca existiu, o autismo sempre existiu, né? Mas então, ele não foi diagnosticado quando criança, por exemplo. Exatamente. Tem alguns casos, né? Sim. Eu não trabalho com adulto, sim, mas a gente tem visto alguns adultos sendo diagnosticados tardiamente, porque antigamente passaram, vamos dizer que desapercebidos. Sim. Era talvez uma ansiedade, uma depressão, sim, sim, um transtorno bipolar, que naquela época não se falava tanto em autismo e o diagnóstico não era como ele é hoje, sim, né? Então, por isso que naquela época não foi diagnosticado. Perfeito. Então, é muito importante, né, essa data, por exemplo, que é um dia mundial, né, se difundir tanto, falar tanto, né, que quando a gente começa a divulgar, a gente começa a esclarecer o assunto, né? A gente quebra barreiras, a gente quebra preconceitos, né? Preconceitos esses que infelizmente ainda existem, não é, doutora? Ainda existem que um dos temas da campanha desse ano sobre o transtorno do espectro autista é valorize as capacidades e respeite os limites, né? Sim. Então, a gente sabe que a criança com autismo vai ter algumas dificuldades, vai, mas a gente tem que também enfatizar
qual a potencialidade dela. Então, a gente tem muita criança com autismo que tem uma inteligência muito, assim, que a gente fica até impressionado, às vezes, que conseguem fazer, trabalhar, fazer as habilidades do dia a dia, estudar. Então, assim, não são crianças incapazes, pelo contrário, são crianças que, diagnosticado precocemente e tratado de forma adequada, vão evoluir normalmente igual a outra criança. Tá? Então, por isso, nossa busca, nosso objetivo de falar muito sobre o assunto, para que a gente diagnostique de forma o mais precoce possível, para intervir de forma precoce. Uma criança com autismo, ela deve ser levada para um ambiente escolar com outras crianças que também têm autismo, ou ela pode ser levada para uma escola, né, em que as crianças, elas estão no ambiente escolar em acompanhamento normal? Há possibilidade dela ser integrada nesse ambiente? Se a inclusão funcionar, que é outra luta que a gente vem travando diariamente, sim, escola regular, escola normal. A gente sabe que algumas crianças precisam, é direito, é lei, elas têm direito a mediador escolar, tá? Infelizmente, nem sempre funciona, mas é outra coisa que a gente conversa bastante no dia a dia de consultório, para que as mães, os pais, busquem os direitos das crianças com autismo. Então, elas, às vezes, tem algumas que têm dificuldade de aprendizado. Então, a gente precisa do programa de educação individualizado, a PEI, de uma inclusão escolar, de adaptação de material escolar, tá certo? Então, assim, com certeza, a criança com autismo pode e deve participar de escola regular, né? Mas que, de preferência, tenha inclusão. Perfeito. Como é que a gente pode, né, enquanto sociedade, contribuir? Como é que a família pode contribuir, a gente, enquanto sociedade? Então, a família tem um papel crucial no tratamento da criança com autismo. A gente chama a rede de apoio, né? Então, a participação da família para aquela evolução, para aquela melhora, né, da criança. Então, participação de mãe, de pai, para que não fique a sobrecarga somente em uma pessoa, porque a gente sabe que a criança vai precisar de terapia, então precisa de deslocamento, é mais de uma vez na semana, né? Então, que tenha esse apoio da família para que auxilie, né, em todas as atividades que a criança precise. E eu acho que a gente, como sociedade, deve se informar mais, né? Diminuir esse preconceito de que autismo não é uma criança que não vai conseguir trabalhar, que não tem as habilidades adequadas para o dia a dia, né? Então, incluir ele na sociedade, respeitar os direitos. Então, criança com autismo tem direito a passar na frente na fila de espera de banco, tem vaga especial em shopping ou em outros estabelecimentos, né? Tem prioridades em passar na frente, em desconto especial para passagem aérea, para compra de carro. Então, respeitar de fato esses direitos, porque o que acontece quando você olha para uma criança com autismo, as mães relatam muito isso, né? Ah, mas ele não parece. Mas o autista não parece autista. O autista, a gente só sabe quem convive com as características. Não é uma característica física, são comportamentos daquela criança, né, que aí a gente fecha o diagnóstico pelo comportamento. Então, evitar certos comentários para as famílias, né, e aceitar melhor essas crianças na sociedade. Sem dúvidas. Excelente, muito obrigada pelos esclarecimentos, que fique muito claro, né, o nosso papel enquanto sociedade. Tá? Eu acho que é extremamente relevante a gente fazer uma abordagem. Hoje é o Dia Mundial, né? Então a nossa parte deve ser feita, tá? Que os pais possam lutar pelos direitos dos seus filhos e que nós, enquanto sociedade, também tenhamos essa consciência, tá? De que nós tenhamos que fazer o nosso papel também, respeitando o direito de quem tem. Muito obrigada mais uma vez à doutora, tá? Pelos esclarecimentos, excelente participação, a doutora Ana Gabriela, mensagem de conscientização super importante para todos os nossos telespectadores. Obrigada, doutora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.